Conversa de bastidor. Conversa de bastidor especialíssimo hoje, porque temos a presença de nossos 3 comentaristas de política. Temos Lauro Jardim, Malu Gaspar, Vera Magalhães. Bom dia para você, Vera. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio, ouvintes e colegas. Bom dia, Malu. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para Vera, para o Lauro e para os nossos ouvintes, principalmente. Bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Malu e Vera. Bom dia, ouvintes. E aí, aproveito que você é o titular do espaço nas quartas-feiras aqui nas conversas conosco, aqui no Jornal da CBN. Começo com você, Lauro, até porque a gente ficou com a impressão de que sim, o julgamento ontem foi lá na sede do STF, mas o cenário, quer dizer, toda a discussão política ela estava ampliada, porque foi levada lá para o Congresso Nacional com a discussão da anistia. E tudo isso acabou se misturando no mesmo dia, não por acaso? Pois é, Milton. O que a gente viu ontem, no primeiro dia do julgamento do golpe no Supremo, foi que o assunto anistia aos golpistas invadiu a cena, invadiu o ambiente político por todos os lados. No próprio tribunal, Milton, o ministro Alexandre de Moraes deu o tom. Ele já na abertura dos trabalhos, ele fugiu um pouco do script e disse que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para pacificação. Então ele deu o recado logo de saída, só que perto dali, no Congresso e em outros ambientes de Brasília, a turma para a qual o Alexandre de Moraes mandou o recado estava ativamente trabalhando pela anistia. Nunca ficou tão explícita a articulação do Centrão e do bolsonarismo pela anistia. Nunca apareceu tão perto a possibilidade de algum projeto de anistia ser votado. E eu usei a palavra pareceu aqui porque, embora intensa, essa articulação ainda está em construção. Não dá para cravar se a anistia vai chegar mesmo a ser pautada e votada logo depois do julgamento, ou seja, na segunda quinzena de setembro, como querem os seus líderes. O que a gente tem de fato, Milton, é que o Centrão e o bolsonarismo viram nesse momento do julgamento uma espécie de prazo fatal para botar de pé essa ideia, uma espécie de agora ou nunca. Mas eu quero lançar aqui 2 interrogações sobre o que pode sair daí, que pode sair dessas articulações pela anistia. Primeiro, de que anistia está se falando, né? Para todos os condenados por tentativa de golpe, que é como querem os bolsonaristas, porque obviamente inclui Bolsonaro, ou uma anistia que inclua somente os condenados pelo 8 de janeiro, como querem, mas muitas vezes não admitem, vários líderes do Centrão. Porque, Milton, vários desses líderes do Centrão, na verdade, querem de verdade o seguinte: uma anistia que não inclua o Bolsonaro, porque é uma turma que não quer o Bolsonaro livre, é uma turma que quer apenas o apoio do Bolsonaro para um candidato de direita, um candidato que obviamente é o governador Tarcísio. E tem um outro ponto que eu queria tocar sobre a anistia, na hipótese dela andar, ou seja, na hipótese de uma anistia que inclua o Bolsonaro ser votado e passar. E o ponto é o seguinte: o Congresso pode até, em tese, fazer isso, mas ele vai estar comprando uma crise gigantesca com o Supremo, uma crise institucional dos diabos com o Supremo. Imagina o Supremo condenar o Bolsonaro e os outros 7 golpistas na semana que vem, depois de um processo que durou mais de um ano, e na semana seguinte o Congresso jogar tudo na lata de lixo e dizer que nada disso tem valor. Milton, nada disso é simples, trivial. Mas o fato é que o fantasma da anistia vai assombrar esse julgamento até o último dia. E aparentemente esse fantasma da anistia já esteve bem presente ontem, Vera Magalhães, na medida em que a atuação dos defensores, dos advogados de defesa, já deixou claro que muitos deles não estão considerando, por exemplo, aquele momento da sustentação oral como um momento que de fato possa servir
para mudar alguma coisa em relação ao que pode ser o desfecho? Exatamente, Cássia, concordo com tudo que o Lauro falou. É engraçado quando a gente vem a Brasília, porque esse burburinho e essas movimentações ficam muito explícitos, assim, quase tão claros quanto a seca no ar. Porque enquanto rolava o julgamento, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reunia vários líderes, recebeu muita gente na residência oficial. O governador Tarcísio de Freitas foi um que esteve aqui também negociando anistia com os integrantes do seu partido, e o Hugo Mota é um integrante do seu partido, com outras lideranças, o senador Rogério Marinho, o senador Ciro Nogueira, muito presentes nessa articulação. E me chamou muito a atenção isso, o tom quase displicente com que alguns advogados fizeram a defesa dos seus clientes. E quem mais escancarou que está deixando rolar solto e crer numa saída política foi o Demóstenes Torres, que fez aquela defesa bastante esquisita, em que demorou a falar do seu cliente, falou de assuntos aleatórios, falou de tudo menos da defesa do almirante Almir Garnier, e lá pelas tantas diz, olha, se aqui não der certo, a política vai resolver. Não foi nesses termos, mas foi meio assim. Então, fica claro que eles já não têm muita expectativa de obter absolvição para nenhum desses 8, nenhum deles vai ser completamente absolvido dos 5 crimes, podem ter no máximo uma pena atenuada, e que acreditam que vai haver sim essa anistia. Concordo com o Lauro também quanto às dificuldades, eu poria uma adicional aqui. Os ministros do Supremo têm uma ótima relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o que eles me diziam ontem, e falei com um deles hoje de manhã, é que se o Davi não matar no peito, o que eles acreditam que ele vai fazer, vai segurar lá, não vai pôr para votar e etc., o tribunal derrubaria. Como disse o Lauro, nada disso é um movimento simples, tá? A gente viu tentar votar uma coisa menos drástica que essa, que foi aquela PEC da blindagem, e os caras desistirem na última hora porque viram que estavam ousados demais. Mas tudo isso está sim sendo discutido. Deixa eu trazer a Malu Gaspar então para a nossa conversa também aqui. Malu, até olhando para frente, será que... Porque hoje nós teremos a defesa, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que se pode esperar defesas mais contundentes por parte dos advogados? Eu acho que pelo menos, Milton, defesas mais sérias. Assim. Eu duvido que a defesa do Bolsonaro e do Walter Braga Neto, essas duas defesas vão usar esse tempo, vão desperdiçar o tempo que tem. Até porque ontem eu até falava com a Vera em outra ocasião e eu acho que tem ali um componente, algumas pessoas que têm carreira, têm histórico, elas estão fazendo as suas manifestações para a história, para serem manifestações para serem lembradas, aquilo tem um propósito. Não acho realmente que ninguém tenha a ilusão de que vai mudar a percepção dos ministros do Supremo, mas acho que tem uma questão ali de deixar consignadas algumas falas, alguns princípios e tal. Não é o caso da defesa do Augusto Heleno, que inclusive ontem distribuiu o seu material para já o que vai ser falado no julgamento de hoje, e a gente vê que eles fizeram, o advogado, não sei se o pessoal aqui lembra, aquele que falava do jantar, que ficou com fome, precisava comer, lembram? Sim. Então, ele distribuiu já a defesa dele, o material que ele vai fazer, ele pediu autorização para fazer uma apresentação de slides durante a sessão, e são 107 slides em que ele argumenta que o Heleno não teve acesso a todo o conteúdo do processo, e aí vem uma série de slides em que ele mostra e-mails recebidos, a dificuldade de abrir os arquivos e tal, e uma outra tabela, e aí numa outra questão, num outro momento em que ele fala que eles não tiveram oportunidade de ficar em silêncio, que foram coagidos pelas perguntas, uma tabela com a quantidade de vezes, quantidade de perguntas que o Alexandre de Moraes faz em comparação com a quantidade de perguntas do Ministério Público, ou seja, meio uma salada de slides para falar sei lá o quê, e para dizer que o Augusto Heleno
é inocente. Então, aí nós vamos ter o ponto cômico das defesas de hoje, mas eu acho que no resto não. Os advogados do Bolsonaro estão muito preocupados em plantar aquelas sementinhas para o futuro, para se um dia o clima político mudar, eles terem por onde puxar uma razão para reverter a condenação do Bolsonaro. Acho que tanto eles como o Braga Neto, que são os réus chave aí dessa questão, né? O Alexandre de Moraes, com essas manifestações que ele fez, deixou claro que não vai ter alívio para nenhum desses dois, a pena deve ser alta, e o pessoal está apostando em uma pena de, no mínimo, 30 anos, né? Até mesmo os aliados do Bolsonaro acham que não vai ser menos do que isso, dadas as penas do pessoal que fez quebra-quebra, os que têm participação menor nesse enredo, né? Que são de 17 anos, por aí. A Cássia quer perguntar, mas deixa eu fazer só um parênteses, até porque eu acho importante até para colocar para as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos falando aqui dos advogados de defesa, das argumentações usadas. Agora há pouco, quando a gente conversou com o Wellington Arruda, que é advogado criminalista, ele chamava atenção para o fato de que, primeiro, uma peça técnica dessa defesa já está nas mãos dos ministros, já foi entregue tudo isso, né? Então ali é uma sustentação oral, então necessariamente não é só com base naquilo que foi falado naquele momento que os ministros vão definir os seus votos. Fechado aqui o parênteses, Cássia Godoy. Ô Laura, na sua avaliação, no que a gente deve prestar atenção hoje nesse segundo dia de júri? Cássia, eu acho que o dia de hoje tende a ser menos folclórico do que o dia de ontem. Primeiro porque, então, a gente deve prestar atenção realmente nas defesas que vão ser feitas nos casos dos dois principais réus, o Bolsonaro e o general Braga Neto. Primeiro porque os advogados dos dois, o Celso Vilardi, do Bolsonaro, e o José Luiz Oliveira Lima, do general Braga Neto, são criminalistas do primeiro time, o que não era o caso de ontem. Sendo assim, a gente pode até não ver alguma novidade em termos de argumentação das defesas, e provavelmente a gente não vai ver isso, mas também a gente não vai ver alguns micos que a gente viu ontem, protagonizados por alguns advogados de defesa, que acabaram tornando engraçado um assunto que não é nada engraçado, como golpe de Estado. Então, eu acho que o que a gente deve prestar atenção é na defesa desses dois acusados, dos dois réus principais. Vera, e você, como é que fecha aqui essa nossa conversa a partir do que você viu ontem, mas principalmente o que se pode esperar para o dia de hoje? Milton, eu acho que o jogo está jogado no Supremo, na primeira turma. A gente vai ver aí uma longa discussão daqui para frente, principalmente a semana que vem, sobre dosimetria de penas, que é uma coisa técnica que dificilmente o nosso ouvinte vai compreender quando começar e tal. Mas nesse núcleo não se tem expectativa de que alguém vai sair ileso. Então, realmente, os olhos ficam postos no outro lado da praça, em como vai evoluir essa discussão sobre anistia. Eu acho que tem uma figura que a gente tem que ressaltar aqui, que é a do presidente da Câmara, Hugo Motta, um político muito jovem, do Republicanos da Paraíba, e que tem se mostrado muito fraco e muito suscetível à pressão. A Câmara virou uma feira livre sob a gestão dele. Quem grita mais, leva mais. É como vender maçã ou vender pera numa banquinha. E um poder legislativo não pode se pautar por pressão de quem grita mais, porque o país tem pautas importantes para serem discutidas e não pode ficar à mercê de chantagem política. E ele, de junho para cá, não faz outra coisa a não ser ouvir grito na sua orelha e reagir aos gritos. Então, eu acho que está muito ruim a imagem da Câmara, e se eles avançarem com esse projeto escandaloso, vai ficar pior ainda. Então, eu deixaria um olho no peixe e outro no gato. Então, um no Supremo e um do outro lado da praça. Tem uma outra coisa também a ser observada, e aí eu quero ouvir a Malu Gaspar, que é a questão que se fala desde antes do início desse julgamento, que é a possibilidade de novas sanções serem anunciadas pelos Estados Unidos em meio a esse júri, né, Malu? Sim, Cássia, eu acho que todo esse clima que a gente está descrevendo aqui, que tem anistia lá no Congresso e essa coisa das sanções, segue uma lógica bem clara de tentar consolidar essa posição
da direita, que faz, sim, muito barulho nas redes sociais e eles estão muito baseados em pesquisas mesmo, né? Assim, as pesquisas variam muito, você tem uma série de levantamentos sendo divulgados nos últimos tempos, mas esses deputados, o Centrão e também o Eduardo Bolsonaro de lá de fora, estão vendo que existe um eco a essa discussão sobre o Supremo. Existem pessoas que não concordam com o julgamento e existe um ambiente propício para a anistia. É isso que eles estão fazendo, tentando aproveitar a revolta dessa franja da direita para poder impulsionar essa pauta. A mesma coisa acontece com Eduardo Bolsonaro, que tem até uma reunião na Casa Branca hoje, para tentar convencer. O que eles estão tentando fazer? Convencer o governo Trump a, nesses dias, aí até o final do julgamento, lançar novas sanções agora contra a mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane, que é advogada, e os filhos. E o argumento que eles estão utilizando é justamente: vocês fizeram a sanção, colocaram o Alexandre de Moraes como alvo da sanção Magnitsky, mas boa parte do patrimônio, bens, não sei o que, é tudo interligado. Se vocês querem realmente punir o Alexandre de Moraes, tem que punir seus familiares. Essa é a pressão que está em curso, e eles também sabem, assim como o pessoal do Congresso em relação à anistia, que agora, para eles, é o momento a ser aproveitado para recrudescer a pressão, porque depois que acabar o julgamento, aí diminui toda a pressão e todo o apelo, inclusive midiático, do assunto. Né? A gente está vendo que agora nossa vida está dominada por isso, daqui a uma semana é outra coisa. Até por isso também o Congresso está aproveitando para passar essas boiadas, né, Milton Castro? Vocês falaram de outras pautas importantes em relação ao Banco Central, a lei da ficha limpa. Está todo mundo olhando para esse cenário e falando: como eu vou me aproveitar disso? É isso que está acontecendo, e acho que é por isso importante a gente não também perder o pé do que está rolando à nossa volta. Né? Com a anistia, tem uma série de pequenos golpes sendo dados no Congresso exatamente nesse momento. Ou seja, como disse Vera Magalhães, um olho no peixe e outro no gato. Exatamente. Porque a coisa está desse jeito. Vários peixes e vários gatos. Isso. Vera, Malu e Lauro, obrigado pela conversa de hoje aqui, pela análise de vocês. Um abraço, até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Até.